Agora vamos chamar a mesa para nosso terceiro debate, poder de polícia versus poder da polícia. Como presidente da mesa, o Francisco Comaru. Ele é professor da UFABC e também coordenador do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos. Débora Silva, ela é coordenadora e fundadora do Movimento Independente Mães de Maio. Terno Maciel, ele é representante do movimento Hip Hop Coletivo Perifatividade. E o Alderão Costa, nosso ouvidor-geral. Bom, boa tarde a todas e todos. Boa tarde, está meio fraquinho aí o almoço, acho que pesou, né? Feijoada aí. Boa tarde! Eita, nós, agora sim, gostei. Então, gente, é uma alegria estar aqui, né? Nessa mesa da Jornada da Moradia Digna. Queria também agradecer pela organização, né? Do evento e cumprimentar todos os organizadores, são várias entidades, instituições, movimentos, muita gente aí, e é uma luta extremamente importante, né? Como nós temos bastante coisa para discutir, eu vou já, né, fazer uma apresentação das pessoas que estão aqui na mesa com a gente, de novo, e já combinar aqui a dinâmica da mesa, né? Então, nós temos o Terno Maciel, né, do movimento Hip Hop, Coletivo Perifatividade, né, a Débora Silva, representante do movimento independente Mães de Maio, né, e o Alderão, que é ouvidor da Defensoria Pública, né, da Defensoria Pública de São Paulo. Então, se vocês concordarem, eu queria propor, a gente vem de lá para cá, pode ser, a gente começa com o Terno, depois a Débora e depois o Alderão. E eu quero fazer algumas considerações também no final. Pelo tempo, a gente combinou de cerca de 20 minutos, mais ou menos, para cada fala. Pode ser? Quando tiver faltando um pouco menos de 20, tiver uns 15, faltando 5 minutos, 3 minutos, eu aviso. Só para a gente ter depois, eu acho que é saudável ter um tempo para talvez alguma dúvida, algumas questões, a gente fazer ter um pouco de debate também, eu acho que é saudável, né? Esse tema, né, esse tema dessa mesa é um tema, eu sentei ali até do lado do Tião, né, o Tião até comentou, falou, pô, esse tema, rapaz, de poder de polícia, esse tema é pesado, né, e eu também, quando eu olhei em casa, falei, eita, nós, que tema, né, podiam ter dado um temazinho mais, né, Clube da Esquina, Milton Nascimento, falar de umas coisas, não é nada de pesado não, né. Então a gente tem que encarar esse tema, é isso aí, temos que encarar como é que a gente vai fazer uma reflexão, né, e sobre uma coisa que, desde que o mundo ficou civilizado, né, desde que o homem começou, e a mulher se organizarem em sociedades e foram se civilizando, foi se criando regras, né? Uma das características da civilização, das civilizações, é ter regra, né? A gente tem que ter regra de respeitar o próximo, ajudar, tem algumas... Né, a gente tem alguns códigos, até em casa, né, meu filho de 8 anos, ó, terminou de tomar café, pega teu copo, leva lá na pia. É a regra, a gente vai estabelecendo com tudo, né, e na sociedade também tem que ter regra. E quando, né, a gente percebe que tem uma transgressão, etc. e tal, então foi se evoluindo uma ideia, uma noção que tem que ter um certo poder de polícia. Alguém tem que fiscalizar, alguém tem que olhar se está tudo bem. Então, só que nós estamos numa situação da sociedade que... esse poder extrapolou muito, né? A gente tem visto muito abuso, né? Arbitrariedades, abusos totais, né? Contra os segmentos mais vulneráveis, justamente, e que estão lutando por um direito, né?
que as pessoas que lutam pelo direito à moradia, porque é um direito, então a pessoa não acessou aquilo que é seu direito e ainda é oprimido pelo poder de polícia, né, do Estado. E o poder de polícia e o poder da polícia, né, no dia a dia. Isso muda muito conforme o ponto de vista de quem está do outro lado, né? Quem é branco, quem mora num bairro nos Jardins, ou quem mora em Higienópolis, ou se você é negro, se você mora no Jardim Ângela, se você é homem, se você é mulher, se você é deficiente, tudo isso muda. Se você mora numa casa grande, se você mora numa favela, a polícia olha para a gente olha para a polícia já de um jeito diferente, né? Então, fica todo esse questionamento aí, a serviço de quem? E como é que a gente consegue trabalhar para... Eu vou provocar um pouquinho a mesa, já vou passar a palavra, só para provocar um pouco os companheiros. Para a gente, uma luta que é muito difícil, que é de transformação da polícia numa polícia mais humana. É possível uma polícia mais humana? Olha, tem países do mundo que tem policiais que são muito respeitosos. Tem alguns países do mundo que é de uma civilidade incrível, né? As pessoas cometem coisas e o pessoal da polícia tem um preparo psicológico muito grande, recebe um salário bom, tem preparo psicológico e tem um preparo da corporação para jamais agredir ninguém. O papel dele nunca é agredir, ele até apanha. O policial, tem policiais em alguns países que você vê ele numa situação e ele está ali apanhando e ele não reage, ou ele fica no limite apanhando, mas o papel dele é aquele, ele é pago, e ele é bem pago e tem preparo psicológico para apanhar se necessário. Ele tem que tentar evitar que alguém se machuque. Ele está para proteger a gente, ele está para proteger e não para agredir, né? Então, teve uma distorção nesse papel da polícia que vem se armando e cada vez mais violenta, e a gente está caminhando no sentido de barbárie, né? E quais são as ferramentas que a gente tem enquanto movimento social para enfrentar isso? Não necessariamente com a força, porque nós somos mais fracos, nós não temos as armas que eles têm. A gente pode até ter os embates, confronto de rua, mas na prática não é aí que a gente vence, é usando a inteligência, né? Usando uma coisa que talvez eles tenham usado pouco, vamos usar mais que eles, que é a nossa inteligência, a nossa solidariedade, né? Então, vou provocando a nossa organização, a nossa articulação, né? Ao ativismo político, à militância. Então, estou provocando um pouco, vou passar então para os companheiros aí esse assunto, para a gente debater um pouco desse assunto aí. Então, Terno, muito obrigado aí, estou passando a palavra. Obrigado. Primeiramente, aí, boa tarde a todos. Agradecendo aí o convite e a confiança do Dito, né? Como alguns dos convidados não puderam comparecer, foi feito o convite aí pelo Dito ainda hoje de manhã e aceitei porque esse é um tema que a gente convive no dia a dia, né? A questão de moradia, violência policial. Só para começar aqui, eu queria começar um pouco com a poesia. Foi falado algumas mesas antes sobre o rap, sobre a importância da cultura, né, do hip hop, do samba, do reggae, do axé, até porque só morar não basta, né? Então, vai um pouco aqui, um trechinho. Somos os sem-tetos, os negros, as feministas, somos operários, estudantes, somos artistas, e quem se identifica? Somos um povo forte, somos do hip hop, somos samba, reggae, forró, somos do rock. Filhos da rebeldia que lutam por seus direitos, que buscam cidadania para o povo pobre e preto. Nas ruas em passeatas fazemos protestos, e só sai confusão quando a PM está por perto. Com gás lacrimogênio, cacetetes e cachorro, a força moderada é só para espancar o povo. Polícia não tem jeito, não serve para proteger. Aí já entrando no que ele falou, que tem uma polícia aí que é modelo no mundo, eu não acredito nessa polícia, só para começar. Entendeu? Primeiro que eu desconheço, segundo que eu não acredito. Eu acho que a polícia aqui no Brasil, em São Paulo, ao contrário do que alguns dizem que é despreparada, eu acho que ela é muito preparada, entendeu?
ela sabe qual que é a missão dela, e a missão dela é controlar o povo. Dentro da administração pública, a polícia ela vem para controlar o povo, em especial o povo preto e pobre, né? E qualquer um que também se rebelar para buscar os seus direitos. Eu acho que começa por aí, eu começo discordando um pouco de que possa existir uma polícia aí comunitária, que essa polícia comunitária, por exemplo, a gente pega o Morro Santa Marta, no Rio de Janeiro, que foi a pioneira da UPP, o que ela trouxe para o Morro Santa Marta, né? Foi o Michael Jackson, que quem levou, foi o pessoal do tráfico que deu a segurança, não foi a polícia, tamanha é a confiança da polícia, né? O custo alto de vida, para quem pagava R$300 de aluguel, hoje está pagando 700 no Morro Santa Marta, é fato. Quem quiser comparecer também para curtir uma balada no Morro Santa Marta, hoje paga R$200. É uma balada, então quem curte as baladas que tem o funk, porque o funk está sendo criminalizado nas periferias. Em São Paulo a gente vive muito isso, eu tenho as minhas opiniões quanto ao funk, mas é uma cultura que tem que ser respeitada, que tem sua história. E no Rio de Janeiro, quem anda curtindo os funks dentro do morro é o pessoal das avenidas, são os boys. É o pessoal que tem um poder aquisitivo bom para poder entrar no morro e pagar R$200 em uma balada. E você mora de frente para a escola de samba que está promovendo, de frente para o salão, e não pode pagar porque você trabalha o dia inteiro para ganhar R$40, R$50 por dia. Né? Então, eu acho que começa por aí. Acredito sim que a polícia é muito bem preparada, ela tem uma descrição de contra quem agir, ela sabe aonde deve agir, porque ninguém ouve falar da polícia na zona sul do Rio de Janeiro está dando tiro, no meio dos apartamentos, ninguém ouve falar da polícia aqui em Higienópolis abordar ninguém dando tiro, e nas periferias é muito comum a polícia passar por alguém de moto, dar um sinal de parada, se não parar, eles atirarem. Fato que aconteceu agora no meio de semana, no Parque Bristo mesmo, e que vem acontecendo em vários outros lugares. Né? Então, primeiro, eu não confio na polícia, respeito, assim como eu respeito cada um de vocês aqui, como eu respeito meus vizinhos, como eu respeito o pessoal que está trabalhando na biqueira, muitas vezes, para colocar o pão em casa, e alguns vão falar que isso daí é desculpa, né? Mas muitas vezes é o que tem, o que está mais próximo, o que está do lado de fora, por exemplo, da escola. O pessoal fala muito de redução, mas a escola não atrai tanto quanto a rua. E a rua tem quem te abraça, tem quem te incentiva as coisas que você quer, até para o próprio consumo. Né? A gente vem sofrendo aí um forte genocídio da nossa juventude preta, pobre e periférica. Por exemplo, se eu estou aqui hoje, eu sou um sobrevivente. Por enquanto eu estou tendo sorte, eu não sei a hora que eu sair daqui, mas eu também sou um alvo constante. Inclusive já tive policial batendo batendo na porta de casa 1h da manhã, querendo que eu abrisse a porta. E muitos abriram nesse dia, porque a polícia bate e ela vem lá, o poder da polícia, né? Um é o poder de polícia, que é aquele que vem legalizado, o outro é o poder da polícia, que muita gente dá esse poder para eles, que é eles bater na sua porta de madrugada, falar que é a polícia militar e mandar você abrir a porta. Que se você não abrir, eles vão arrombar a porta. E ao contrário de muitos vizinhos meus, eu questionei aquele horário. Primeiro eu questionei por que eles estavam batendo na porta, e é um fato que acontece naturalmente, sempre que há uma morte de um policial, vai morrer 2, 3, 5 pessoas na sequência, isso todo mundo sabe, só que ninguém previne, até porque não é interessante para o Estado prevenir a vida de quem é pobre, de quem está nas periferias. Para ele, quanto mais a gente nos matarmos, é mais interessante, né? É uma fábrica de cadáveres mesmo. E nessa madrugada eu tive a frieza de falar para o policial, primeiro que você está no horário errado e está batendo na porta da pessoa errada. Não sei quem é que vocês estão procurando, mas nem com mandato vocês vão entrar aqui em casa hoje. Se quiserem, pode arrombar a porta. E nisso eles ameaçaram arrombar, e eu tive que usar do que a gente tem
de importante que é o grito, entendeu? É você abrir a janela e gritar: a polícia está querendo arrombar a porta de morador. Entendeu? Que nisso, daí eu acredito que não fica só para você, o seu vizinho ouve, um vizinho passa para o outro. Hoje a gente tem tecnologia a nosso favor. No momento eu estava também com o computador ligado, mexendo na internet. E, por incrível que pareça, eu joguei na hora que a polícia estava querendo arrombar barracos dentro da favela. Liguei 190 e só dava uma mensagenzinha lá. Eu não lembro a mensagem, mas falava que o serviço não estava disponível. 1h da manhã, inoperante. Entendeu? Fiz uma denúncia na Secretaria de Segurança Pública. Poucos têm coragem de fazer isso, mas eu fiz. E até hoje eu não senti esse medo de questionar a abordagem policial, de questionar o procedimento deles. Talvez porque eu acompanho bastante, por exemplo, as Mães de Maio, e eu sei que o que acontecer comigo vai ter quem vai estar lutando, né? E essas mulheres são um exemplo disso. Então, fortalece bastante a gente. A gente tenta passar isso para os nossos vizinhos, que a gente não pode se acovardar durante uma abordagem, tem que acompanhar, sim, as abordagens. E, referente ao e-mail que eu mandei para a Secretaria de Segurança Pública, por incrível que pareça, até hoje não tem respostas. Tem mais de 3 meses. Né? Outra prática comum que vem sendo exercida pelos policiais militares eles pegam a pessoa, filmam, sem autorização nenhuma, né? Eles abordam a pessoa na rua, tira foto, filma e passa no grupo de WhatsApp. Depois, passa um tempo, essa pessoa aparece morta e circulando novamente nos grupos de WhatsApp dos policiais militares. E algumas redes sociais também, Facebook, e o prêmio para eles é atingirem 10 mil curtidas em 1 hora, 2 horas. Né? Esse é o maior prêmio para eles. Eles colocam, tem um recente que estava escrito assim, ó, mostra a foto de um adolescente e fala assim, ó, ele sonhava em ser bandido. Fala assim, sonhava. O final da história, aí já abrevia lá, o final da história é que ele só sonhava. Amanheceu morto com 3 tiros no peito. Isso daí circulando em redes sociais de policial militar. Né, que a gente, mesmo não acompanhando, chega até a gente, e a gente não tem como passar despercebido essas coisas. Outro fato também importante a respeito da polícia militar, que vem acontecendo, por incrível que pareça, se eu fizer uma pergunta, eu tenho certeza que poucos irão levantar a mão. Por exemplo, quem de vocês aqui teve, nos últimos 2 anos, algum vizinho morto a tiros de forma violenta por algum outro vizinho? Quem tiver para levantar a mão. Um vizinho morto por outro vizinho. Está vendo? Uma pessoa levantou a mão, talvez tenha mais, mas uma pessoa levantou a mão. Agora, se eu perguntar diferente, quem teve um vizinho ou um conhecido morto por policial militar, eu tenho certeza que vai levantar um monte. Porque o que vem acontecendo, por incrível que pareça, tem uma facção criminosa no estado de São Paulo, que desde quando ela chegou na nossa região, quando ela veio de forma violenta, até porque ela queria se impor, queria pôr as leis dela. E depois disso daí, não é apologia ao crime nem nada, mas os índices de homicídio zeraram. E de lá para cá, todas as mortes que eu acompanhei foram provocadas por agentes do Estado. Ou em horário de serviço, ou em horário de folga, mas por agentes do Estado. Então, e um governador bate no peito e fala que ele reduziu o índice de homicídios em São Paulo. Né? Isso a gente sabe que é mentira, porque esse é o mesmo governo genocida que autoriza a polícia a matar e que quando, mesmo as imagens mostrando os abusos de poder, abuso de autoridade, as ilegalidades, ele fala, não toleramos condutas e os excessos serão punidos. Só essas 2 falas que ele tem. Não toleramos abusos e os excessos serão punidos. E outra coisa, vamos investigar, vamos ver se houve algum crime, mesmo com todas as imagens mostrando. Então, é muito difícil
conviver hoje em dia, a gente se expõe bastante quando a gente traz essas opiniões, porque, infelizmente, nossos vizinhos têm medo de questionar a abordagem policial. Por exemplo, os fundamentos de uma abordagem. Por que ele está sendo abordado? É normal para um adolescente da periferia ser abordado. Ele acha a coisa mais normal do mundo. Ele não quer saber se ele foi abordado porque é preto, não quer saber se foi abordado porque está morando no fundão do Ipiranga, que é como a gente fala, a parte mais esquecida do Ipiranga, porque aqui o Alto do Ipiranga, eu nunca tomei enquadro aqui, ó, nessa parte aqui, Nazaré, Silva Bueno. Mas lá na vila eu tomo direto, aonde eu moro. Então, igual eu falei, a polícia é preparada, ela sabe quem é o alvo, ela age com uma ideia de limpar o mundo, uma ideia meio que trazida pelos nazistas, ela tem uma determinada parcela da população que tem que ser exterminada, e essa parcela normalmente é quem já cometeu algum delito, ou algum crime, né, os reincidentes, quem tem passagem pela polícia, independente se já cumpriu, se já pagou, se já foi julgado, condenado, e está solto de volta, esse pessoal não deve existir. Então, eles vêm com o intuito de matar, até porque o sistema carcerário hoje já não comporta mais tanta gente, então eles preferem matar do que levar preso, até porque eles também não acreditam no Poder Judiciário e questionam bastante o Poder Judiciário, os próprios PMs. Eles falam, a gente prende e o Judiciário solta. Então, eles acreditam que a melhor coisa é exterminar. Então, a gente, quanto ao hip hop, a gente se organiza para discutir essas questões. Eu acho interessante que os movimentos de moradia vêm discutindo isso, acordaram, né, porque eu acho que demorou ainda, para os movimentos acordarem que não é só morar bem, a gente tem que morar bem, tem que ter vizinhos bens, que não adianta a gente estar bem, o nosso vizinho está passando necessidade, o nosso vizinho está viciado nas drogas ou no álcool, e antes tarde que nunca. Então, é muito importante. Eu queria aqui aproveitar também e falar a respeito de um projeto chamado Crack Zero, que é um projeto que tem aqui na região do Ipiranga e que vem atendendo atualmente 68 pessoas dependentes que moravam em situação de rua, eram moradores em situações de rua daqui da região, e que há um programa aí que quer tirar o pessoal da rua, mas não dá uma alternativa, né? Esse projeto ele vem dando certo e atualmente está com uma ordem de despejo, né, reintegração de posse aqui na região. E só para chamar a atenção, porque é um pessoal que o projeto conseguiu tirar da rua, convencer que, além do crack, ainda há vida, porque para muitos, acredita que quem chega a consumir crack é o final do poço, é o fundo do poço, e a gente conseguiu mostrar que é o contrário. Se você te oferecer uma casa, né, porque todo mundo precisa de um lar, se você oferecer um teto, uma alimentação, simples que seja, e oferecer carinho, principalmente o carinho, atenção, você consegue sim tirar o pessoal das ruas, e um monte de gente foi para lá, 68 pessoas, de recém-nascido a idoso. Aí, só que, trazendo aqui também, né, como hip hop, a gente discute bastante dentro das escolas, porque para alguns o hip hop é criminalizado, mas é um movimento, e o movimento tem que estar fortalecendo o outro, né, seja dentro das suas limitações, mas tem que fortalecer, tem que divergir também, tem que, quando não concordar, tem que colocar, porque eu acho que o que vale para a gente é a transparência. É você acreditar numa coisa e na outra, mas no final a gente saber que tudo que nós estamos buscando são direitos e ter uma vida mais digna, né? Aí eu queria aqui, só para finalizar, tem 5 ainda, né? Só trazer aqui também um pouquinho aqui um tempo atrás aí houve uma chacina dentro da sede da Pavilhão 9, todo mundo ficou sabendo, e foi às vésperas de um clássico entre Palmeiras e Corinthians, e muitos acreditaram, muitos, eu falo até inocentes, acreditaram que poderia ter sido briga de torcida organizada. E eu, como ex-membro de torcida organizada, já tinha certeza no dia que aconteceu que não foi coisa de torcida organizada, e pelos relatos
de que foi contado minutos após as execuções, a gente já sabia que se tratava de polícia, só que você saber é uma coisa, provar é outra. E depois as investigações mostraram que realmente foram policiais militares ligados ao tráfico de drogas, né, porque é até difícil encontrar um que não é ligado, né. Ou eles estão comandando as biqueiras, ou eles estão se omitindo para que outros comandam. Então, de qualquer jeito, estão indo contra a lei, né. E dia 8 de agosto agora vai ter na sede da Gaviões da Fiel, lá no Bom Retiro, um evento com os familiares dessas vítimas, onde... Tá bom, então a Débora está me atualizando aqui, que a data que eu tinha era dia 8. Inclusive, nós vamos estar lá como grupo de hip hop fazendo... Dia 6, será dia 6, foi mudado dia 8 para o dia 6 de agosto. A partir das 17 horas. E vai estar tendo um diálogo, apresentações artísticas, fica o pessoal aí convidado, porque às vezes eu acho também que é fácil a gente vir aqui falar e não abraçar a causa. Aí fica difícil, não fortalece muito. A gente precisa de gente para dar atenção, mas a gente precisa mais de gente que abraça a causa e que lute junto, né? Tem gente que consegue se organizar dentro de casa, com o computador, fazendo um texto, analisando. Outros conseguem e têm mais facilidade de ir para a rua, mas é muito interessante que todos se mobilizem. A mobilização é muito importante para todos os movimentos. Então, eu queria aqui só finalizar, para não alongar muito, deixar uma outra poesia que, além do grupo de rap, eu participo também de um coletivo cultural e a gente vem discutindo muito essas questões da violência, da moradia, da saúde, movimento LGBT, movimento feminista. Queria primeiro dizer que somos um só. Então, isso daqui para finalizar. Desigualdade é real, é triste e desumana, mas a luta continua enquanto existe esperança. Pisa em solo inimigo, na pátria que eu nasci. Polícia extermina ao comando de Alckmin. Porque não tenho CEP, nem crédito no banco, e o poder legislativo não me impõe nos seus planos. Valeu. Muito obrigado, Terno. Está aí, provocou bem aí para o debate. Vamos passar diretamente, então, para a Débora, para a gente ouvir um pouco a companheira do Movimento Independente Mãe de Maio. Boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer imensamente esse convite da Quinta Jornada de Moradia Digna e também de abraçar esse tema. Esse tema é um tema que é a menina dos olhos do Movimento Mãe de Maio. Eu sou Débora, eu sou a fundadora e sou coordenadora do Movimento Mãe de Maio. Esse movimento nasceu na Baixada Santista, onde nós moramos, mas ele é agora sem fronteiras. Quando nós temos um movimento que nós globalizamos nossa luta, a gente não tem de que temer de uma polícia fascista, de uma polícia que mata, de uma polícia que encarcera e de uma polícia que tortura e oprime. Uma polícia que está a serviço do Estado punitivo. Um braço armado do Estado, que é o verdadeiro crime organizado debaixo de uma farda, é essa polícia que nos oferece, porque é uma polícia militarizada. Uma polícia que é o respaldo da ditadura militar. Então, quando a gente tem o respaldo da ditadura militar, nós não podemos dizer que nós vivemos num Estado democrático de direito, onde a gente tem uma polícia que mata, a gente tem uma polícia que mata e uma polícia que não investiga, e um judiciário que mata 10 vezes os nossos filhos, encarcera 300 vezes os nossos filhos e assiste de camarote, dentro dos seus gabinetes, o Estado matar, oprimir, encarcerar, torturar
sem ser incomodado. Quando a gente fala da polícia, a gente fala com a realidade nua e crua no nosso país. Nós estamos falando dessa polícia que, quando há ocupação de prédio do Estado, prédio do governo federal, que não é usado, que quando se ocupa terrenos, que se constrói com muita luta, os bairros, a especulação imobiliária é a primeira que cresce o olho, vai lá logo o português, a língua do gueto, e o Estado, junto com o Judiciário, vai e sela a propriedade legítima para a especulação imobiliária. Quando a gente denunciamos os incêndios criminosos no estado de São Paulo, ele houve um decrescente. Porque a coragem. Nós não apagamos o fogo das favelas e das periferias com água. Nós apagamos o fogo com enfrentamento. Com esse enfrentamento que a gente não existe dentro do nosso ser, de mãe, que foram vítimas desse Estado fascista, o medo. A cultura do medo tem que sair de dentro de nós. A transformação está dentro de cada um de nós. Por que medo? Não podemos ter medo. Não podemos ter medo da bala. Não podemos ter medo do açoite. Não podemos deixar eles viver alimentado do nosso medo. É desse medo que eu estou falando. O povo tem voz, só eles que não sabem. O povo tem que reagir. Se o povo não reaja, ele está morto. O governo é fascista, o governo do estado de São Paulo, ele é fascista. Ele teve uma frase que ele falou, quando houve a execução provocada pela rota, no estacionamento. Quem não reagiu está vivo. Mentira! Esse governo é sinistro. Ele é fascista. Ele é ditador. Quem não reagiu, morreu. Quem não reagiu, morreu. Foi a mesma coisa que aconteceu em maio de 2006. Que muitos aqui, talvez, não lembrem. Ou então, viu e passou. Deixou passar batido, com uma Copa do Mundo em 2006, gritando gol, enquanto a polícia matava nossos filhos dentro da favela e dentro das periferias. Abafaram os crimes de maio. Abafaram. E muitos de vocês aqui não sabem nem quem era a Mãe de Maio. Talvez pensava que o símbolo vem da Argentina. Porque não consegue enxergar os brasileiros que estão sendo mutilados, os brasileiros que estão sendo executados, porque não é no telhado de cada um de que está aqui, talvez. E nós como mãe, nós temos que colocar o dedo na ferida, porque aqui não tem ninguém de classe média alta, tem pessoas lutando pelo que está na nossa Carta Magna, moradia digna. É o mínimo. É o mínimo, e quando se procura uma moradia digna, o Estado opressor vem e faz a desocupação, muitas vezes revoltado, muitas vezes não se entrega a casa pronta, até vir o pessoal e destruir, para de novo ser feito uma nova licitação e nosso dinheiro que vai embora. E a chave, a justiça está na chave. A justiça está nas grades abertas. A justiça está num país sem prisões. Porque nós já vivemos aprisionados. Aprisionados pelo medo. Nós vivemos aprisionados pelo medo. Nós não aceitamos que o povo brasileiro empobrecido tem medo dessa palavra. Essa palavra é uma palavra que não existe no vocabulário do movimento Mãe de Maio. Porque o medo que a gente tinha era de matarem nossos filhos, o bem maior. E foi isso que aconteceu. Então a gente não tem de que temer. A gente tem medo sim de não ter uma transformação do poder popular. O povo tem a força. E na hora que o povo se unir, porque
porque é muito dividido o povo pobre e negros no nosso país. O dia que se unir, a elite corre, porque é uma minoria que está tentando colocar cabresto em nós. E nós somos uma rebeldia. Nós somos uma rebeldia porque chega o tempo do sim, senhor, não, senhor. Nós estamos vivendo no tempo do sim, senhor. Será? Acabou a escravatura. Então vamos avisar que acabou a escravatura. Então nós estamos vivendo no tempo, no século 21, do nosso Senhor. Nós queremos nosso direito. Nós queremos o nosso direito. E o Senhor que tem que ter o dever. Chega de dever. Chega de dever. O movimento Mãe de Maio, ele é um movimento que coloca o dedo na ferida. Para doer. Seja de quem for. Porque eu não subi a serra, eu não saí de Santos para fazer turismo aqui, não. Nem para sentar numa mesa para dizer que eu faço parte de uma mesa. Eu vim subir a serra para multiplicar. Para dizer para vocês que na redução da menor idade penal, que muitos estão aqui estão a favor, muitos têm a mente poluída por causa de uma desinformação de uma televisão, que só desinforma, uma mídia bandida, que ela trabalha contra o povo, pobre, preto, periférico. Uma mídia capitalizada. A redução da menor idade penal, ela pode não servir hoje, mas ela pode servir no futuro, para o neto de vocês, para o filho de vocês, porque é um Estado punitivo. Um Estado que prefere abrir prisões de que ir fechar as escolas, batendo em professor, torturando o professor. É isso a nossa pátria educadora, com a polícia que mata. Essa é a nossa pátria educadora, com a polícia que mata. Essa é a nossa pátria educadora que eles querem teoria. Eles querem que nossos jovens vivem da teoria, não da prática. É dessa prática que nós estamos falando. Para que é muito gratificante o conhecimento. Mas diploma acadêmico da vida é o que eu adquiri. Ninguém me rasga, ninguém me tira. Eu estou falando pelos brasileiros. Eu estou falando de 56 mil jovens assassinados no Brasil. Será que eles todos eram bandidos? Será que a pena de morte não está decretada nas periferias e não está sendo declarada? Porque não é eu, é o outro que está morrendo? Será que é o outro que tem que ir para a cadeia, menos eu? Se você gritar que você exige uma moradia digna, se você gritar perante um policial, é desacato à autoridade. Você vai ser bandido. Como foi meu filho? Meu filho trabalhou de atestado médico com 15 pontos na boca o dia inteiro. E de noite ele recebeu a sentença, 5 tiros. E o governo do estado, ele atribuiu essas mortes ao PCC. Ele denominou os ataques como crime do PCC. Foi uma das primeiras conquistas que esse movimento Mãe de Maio fez. O crime organizado que matou nossos filhos, chamado Estado. Porque aqueles que estão atrás das grades é desorganizado. Muito bem desorganizado. O organizado é o Estado. E quando uma mãe chega no judiciário e fala que a reforma do judiciário é necessária, é necessário. As mães de maio discutem com o judiciário. As mães de maio foram para Brasília e tornou Brasília pequenininha. Brasília pequenininha. Porque nada funciona. Nada funciona. É muita falácia, é muito discurso bonito, mas na prática nada funciona. Porque não é para funcionar. Porque o pobre, o negro, o periférico, ele não pode ter cultura para não ocupar o poder da elite branca, que rouba o nosso dinheiro das nossas políticas sociais. Se há uma cobrança no Brasil assustadora da menor idade penal, o Brasil deveria estar discutindo a redução, mas não era da menor idade penal,
mas sim dos grupos de extermínio que nos mata nossos filhos. E a gente estamos mortas como famílias, destruindo famílias inteiras. Pergunta para esse menor que eles querem colocar de trás das grades, até de berço, porque muitas mães presas, elas já têm seus filhos encarcerados. Os filhos das mães aprisionadas já nascem, antes de cortar o cordão umbilical, algemados, porque as suas mães estão algemadas, no pé da cama, ou então nos próprios braços, que a gente já fizemos essa intervenção. Quando as mães se prontificam a estar aqui discutindo o poder da polícia, é para dizer que ela não serve esse modelo. Nós queremos um outro modelo de segurança pública. Nós acreditamos num outro Estado, porque esse Estado não tem mais conserto. Ele é todo remendado. Acho que tem que gritar um basta. Porque se houve um basta de se pintar a cara de verde e amarelo e de dizer fora colo, eu acho que a gente tem que fazer a mesma coisa para dizer fora essa polícia. A gente tem que esquecer os bens materiais e acreditar ainda no ser humano. Porque senão eu não estava aqui lutando pela dignidade da moradia. E eu digo para vocês uma coisa, não é mera coincidência. Eu consegui condenar o Estado pela morte do meu filho. Nós estamos conseguindo, com efeito dominó, mas estamos conseguindo condenar o Estado pela morte dos meninos mortos em 2006. Mas eu não esperei que o outro fizesse por nós. O mal do ser humano é esperar que o outro faça por vocês. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós não esperamos. A única coisa que nós precisamos do outro é a rede de proteção. Porque nós não ficamos só na execução sumária. Porque tudo é execução sumária. Tudo é execução sumária. E o acórdão que o desembargador do Estado de São Paulo fez na condenação do processo do meu filho foi um marco. Ficou na história da minha resistência. Porque uma vida de um filho, uma vida do ser humano, não há dinheiro que pague. Mas pagou uma parcela do meu sofrimento quando o desembargador ele monta o acórdão e diz que o Brasil foi responsável pela morte do meu filho, que o Estado foi responsável pela morte do meu filho e que o Estado é omisso na moradia digna. Olha como ela entrou num processo de execução sumária, na saúde, na educação e na segurança que não deram para Edson Rogério Silva dos Santos. Numa guerra que não era dele, de uma guerra que não era minha, de uma guerra que não era de nenhum dos que morreram. Porque menos de 2% tinha passagem na polícia. E mesmo se os 100% tivesse passagem na polícia, nós não temos pena de morte garantida no Brasil. Então temos que discutir pena de morte. Nós temos que discutir pena de morte num país democrático, de uma ditadura mentirosa que ela não acabou. Ela está presente nas periferias. Elas estão presentes na periferia. Eu, várias vezes, quando o movimento de moradia está agitando em tal lugar, se eu estiver aqui em São Paulo, pode ter certeza que eu vou atrás. Porque eu confio nessa resistência. Eu confio nessa resistência. E eu digo a vocês que a redução da menoridade penal é a cultura do medo. Porque as coisas materiais, uma bolsa, um celular, não tem valor.
Nós, Mãe de Maio, nós lutamos pelo ser humano. E se esses jovens, que cada um deveria, quando esses jovens caem atrás das grades, nas fundações, que não ressocializa ninguém, porque na prática, eles entregam esses jovens com a faculdade do crime e o diploma universitário de volta para a sociedade. Esse vai ser o mundo do futuro, com a redução da menoridade penal. Eu acredito que nós precisamos de uma pátria educadora, mas que comece a educação os adultos, porque os menores, os adultos são os espelhos para os menores, que tem fórum privilegiado e eles assistem de camarote o que acontece no nosso país. E quando a gente tem uma polícia violenta, quando a gente tem um Estado violento, a gente tem uma sociedade violenta, a qual nós nos deparamos. E para entender esse sistema podre, corrosivo, que é contra nós, não precisa de diploma acadêmico. Isso eu acredito. Não precisa de diploma acadêmico. Porque o diploma acadêmico, os acadêmicos, receber um diploma, ele procura a periferia, ele procura aquela mãe de vítima, ele procura nós para a prática. Porque não se recebe um canudo sem a prática de correria no final do ano. E muitas vezes eles tentam, como muitas vezes nós corrigimos o TCC, sem diploma acadêmico. Quantas vezes nós corrigimos tese da nossa história? Porque jamais uma academia, ela vai transformar a nossa dor em status de banca. É disso que eu estou falando. Então, o poder da polícia é um poder enquanto o povo não se rebelar. Enquanto o povo não se rebelar. Eu já avancei muito nos meus minutos, aqui foi declarado aqui, mas eu vou ultrapassar pelo menos mais uns 5 minutos. A semana passada, nós tivemos em Presidente Prudente. Completou um ano da morte de uma produtora artística, uma atriz de teatro de rua. E nós fomos para lá colocar o manto das Mães de Maio, porque nós somos lei no estado de São Paulo, nas 647 municípios. Dia 12 de maio é o dia das Mães de Maio. Mas nós alcançamos uma coisa melhor como lei no estado de São Paulo. A Semana Estadual das Vítimas de Violência Policial do Estado. E agrega moradia também. Esse ano a gente não avançamos muito com todos os temas, mas a gente pretende o ano que vem discutir. Essa semana é a semana que todos têm que se apropriar. Os que defendem os movimentos de moradia, da saúde, da educação, da segurança, usar os 7 dias como a semana de luta. É lei no estado de São Paulo. E nós estivemos lá para selar essa lei lá também, porque lá existe Mãe de Maio. Senão não existia a Luana como vítima. Mas o que mais nos indignou, que agora entra a moradia, foi os moradores em situações de ruas. A polícia, que tem uma base na Praça 9 de Julho, policiais da Rocan, eles queimaram a roupa dos moradores. E no domingo, nós fizemos essa atividade no sábado. Quando foi no domingo, eu fui na feira, mas o meu marido e os moradores estavam na feira. Foi expulso da praça, e quando foi essa semana, a Federação dos Artistas de Presidente Prudente
passou para nós e nós vamos passar para a ouvidoria da Defensoria e nós vamos passar para o movimento nacional também dos moradores. E nós queremos, sim, uma intervenção, presidente Prudente, porque nós vamos postar na página das Mães de Maio o que as declarações dos moradores, com nomes e sobrenome de quem está ali torturando. Porque eles não têm dignidade, que é uma casa, que é o mínimo, que é disso que vocês procuram, é disso que vocês lutam, é disso que vocês têm direito. E eles perderam essa dignidade. E a gente não podemos dar as costas, porque nós somos mãe, e nós somos humanas. E eu acredito que é daqui que vai sair. Porque nós acompanharemos, sim, a ouvidoria e o movimento nacional. Até Presidente Prudente é um lugar muito longe, mas é muito perto dos olhares das Mães de Maio. Porque mãe, ela não deixa nenhum filho para trás. É por isso que eu estou aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, muito obrigado, Débora, pela tua fala, teu depoimento aí. Tem várias coisas que eu anotei aqui, mas eu acho que vamos passar para o Oderon direto aí, e a gente vai tentar ir amarrando as ideias e construindo aí as perspectivas de luta, né, a partir dessa reflexão tão profunda, tão séria, tão densa, né, e comovente, inclusive, né, que os companheiros estão trazendo aqui para a gente. Vamos lá, Oderon, obrigado. Bom, eu queria agradecer a possibilidade de estar aqui e poder falar um pouquinho sobre a ouvidoria, mas estou meio sem jeito. Depois de ouvir a Débora e o Terno, né, a gente fica... a tendência parece que é da gente se calar, porque são situações muito difíceis da gente lidar. E uma impotência que nos toma conta, assim como aquela impotência quando o policial fala, levanta a mão, né, abre as pernas, a gente fica impotente. Esse tema deixa a gente impotente. Mas eu vou seguir o conselho da Débora, eu não vou desanimar não, eu vou em frente. E quero dizer para vocês o seguinte, a Débora terminou falando da população de rua. É a experiência que eu sofri, acho que o Luiz está aqui, o Renê, vários colegas, o Tião, eu vi que chegou agora o Átila também, o companheiro Átila lá no fundo, e deve ter outros colegas aqui, a Mirabe, que já é bem antiga, né? E a gente já passou por tudo isso com a polícia, né? Assim, essas violações, elas não são de hoje. Essas violações, acho que no Brasil, acho que ela existe desde quando chega a civilização aqui, a civilização. Isso é importante. Mas eu troquei de lugar um pouquinho, né, Débora? Eu vim aqui para a ouvidoria. Você sabe, quando eu cheguei na ouvidoria, a primeira, vamos dizer assim, demanda que nós tivemos foi para a gente ir no hospital, porque a polícia não estava deixando a mãe visitar um filho que foi baleado pelas costas, levou 3 balas nas costas, e ela estava com um mandato do juiz, e a polícia não deixava ela visitar o filho, com o mandato do juiz. Isso é muito comum. Depois a gente foi perceber que isso é um modus operandi, né? Tanto as balas nas costas, como não deixar a família se aproximar. E aí o núcleo de situação carcerária me ajudou bastante na hora, porque a gente começou a ligar para várias pessoas e a gente conseguiu visitar, e daí em diante foram vários casos que a ouvidoria da Defensoria vem acompanhando. Alguns a gente já passa direto para a ouvidoria das polícias, né? E então acho que é difícil esse tema, mas eu acho que a gente precisa. Eu vim aqui, na verdade, para falar da ouvidoria, mas eu queria falar da ouvidoria, mas não deixar de ligar com esse tema, né? Eu acho que é importante, né? Como nós estamos falando aqui, justiça para quem? Com a perspectiva da moradia, né? E hoje de manhã ficou muito claro que moradia não é só a casa, né? A gente tem as políticas públicas,
Tem essa questão da polícia que nós estamos tratando agora, que é uma questão muito séria, porque onde é que nós temos problema? Né? Onde é que o colega falou que tem problema com a polícia? Né? É na periferia. Né? Apesar que São Paulo nós temos muito problema no centro também. Né? Esses dias nós saímos, e nós temos um problema, agorinha, olha, acabou de chegar aqui, um problema que está tendo lá na Vila Leopoldina. Acabaram de mandar um torpedo aqui dizendo o seguinte, olha só o problemão que nós temos com essa militarização, com essa ideologia de que tudo tem que ter polícia, tem que ter segurança. Na Vila Leopoldina tem um conflito que lá os condomínios estão contratando o quê? Segurança privada. Porque, segundo eles, a polícia não está dando conta. E olha que é um bairro, vamos dizer assim, quase nobre. E agora recebemos uma denúncia aqui, até vi que tem o Lessa, está por aí, o defensor lá do Núcleo de Direitos Humanos, nós vamos passar isso para ele depois, que essa segurança instalou os carros na calçada. Eles têm uma base na calçada na Vila Leopoldina, de guarda privado. Então, quando nós falamos de polícia, nós estamos falando quase de uma cultura, né, de repressão, né? Que passa por essas guardas privadas, que aqui no massacre de 2004, praticamente está comprovado que essas guardas privadas e a polícia estão por trás daquelas mortes dos moradores de rua em 2004, que foram 7 moradores de rua, acho, né, Luiz? 7, né? E 8 que ficaram feridos. E depois teve outros, né, a Baixinha, que foi assassinada depois, por conta de ser testemunha, e aí ficou comprovado que tinha um policial envolvido. Né? Então, é uma situação difícil. Aí nós temos agora, e aí nós não entendemos, né? Por que se regulariza uma polícia municipal? A GCM hoje pode andar com arma, está regularizado. Então, a gente está vindo aí numa contramão, nós estamos pedindo uma coisa e vem outras, né? É bem complicado. E aí a gente tem, eu até anotei aqui, nós temos uns temas que é importante a gente lidar ele com a moradia. Nós estamos falando hoje de desmilitarização, né? A nossa polícia, ela é estruturada ainda num sistema antidemocrático, numa ditadura militar, né? Ela é formada, né, por isso ela é muito bem preparada, concordo com você, para matar, ela é preparada para reprimir, né? Porque ela tem a ideologia das Forças Armadas, né? A ideologia de que o outro é meu inimigo, e inimigo se mata, não se dialoga. Essa é a ideologia da Polícia Militar hoje e das polícias que estão vindo, dos privados, das GCMs, da Polícia Civil, não escapa nenhuma, não escapa, né? Mas é essa ideologia que está por trás. Nós estamos falando também, e aí já tivemos na conferência, né, aprovada a unificação das polícias, para que o controle fosse melhor, né? Nós falamos também de formação em direitos humanos das polícias, né? Sabemos que todo esse movimento para formar policiais com direitos humanos não deu em nada. Se deu em alguma coisa, depois vocês me falam, mas acho que não deu em nada. Porque a violência, ela na verdade continua ou piorou, né? O que nós estamos aí discutindo também? Aqui em São Paulo, no CONDEP, a gente tem conseguido fazer umas discussões aí. São discussões ainda que precisam de ser aprofundadas, mas eu vou compartilhar com vocês, porque eu acho que é importante a gente trazer isso para os movimentos de moradia. Tem um grupo que está, a partir de uma audiência pública, Débora, com as mães, né, as mães que vieram lá de Guarulhos, da Zona Leste, que aconteceu lá no CONDEP, que é essa história, não preciso aqui repetir qual que é a história, as mães não conseguiram nem fazer boletim de ocorrência. Olha a reclamação. Ela chega, o delegado não quer fazer boletim de ocorrência. E aí tem todo o processo do enterro, que também é super difícil, demorado, né? Depois tem o processo que a polícia fica passando na frente da casa das famílias, para reprimir as famílias. Enfim, histórias e mais histórias, e que a gente percebeu que, primeiro, a gente precisa de apoiar essas famílias, criar grupos de apoio a essas famílias. Não é grupos voluntários, é institucional. A Defensoria precisa ter um grupo que apoia, o Ministério Público,
a Secretaria de Direitos Humanos, enfim, tem que ser um grupo institucional que apoie essas famílias para que elas não sofram tanto. E depois tem a questão do processo mesmo, as provas, tudo vai aos ventos, né? Os policiais que matam, eles mesmos dão um jeitinho para sumir com as provas. E aí nós temos a instituição Ministério Público, né, que deveria, né, ser, vamos dizer assim, fazer a investigação, né, fazer o controle, é o Ministério Público que tem que fazer o controle das polícias, né, o controle externo das polícias. Polícia tem corregedoria? Tem, mas é polícia. Quem é corregedoria? Policial, né? Então, é importante esse processo. Esse grupo está em construção, né? É importante, se vocês têm ideias, querem acessar, nós estamos ainda construindo isso. Já fizemos algumas reuniões com o Ministério Público, com a Defensoria, com a Secretaria de Direitos Humanos, com a OAB, e estamos avançando nisso. Outro trabalho que está se fazendo, se criou, semana passada assinou-se um convênio de cooperação com o Ministério Público, um via rápido. Hoje, se acontecer uma morte de jovens pela polícia, de alguém pela polícia, o CONDEP hoje, ele recebendo essa denúncia, ele tem como enviar diretamente para o promotor e imediatamente o promotor tem que, em 24 horas, dar um retorno para o CONDEP. Né? Isso eu acho que é um pequeno avanço, diante da gravidade que a Débora traz, é um pequeno avanço. Né? E não sei se o CONDEP vai ter perna para responder à quantidade, mas são tentativas que eu estou compartilhando com vocês, até para a gente poder empoderar esses mecanismos aí, depois até, se tiver a possibilidade do grupo comentar, acho que era importante. Nós tivemos uma reunião com o Márcio Elias Rosa, que é do Ministério Público. Ele anunciou que o grupo do Ministério Público que faz o controle das polícias vai ser remodelado, né? Então, me parece que, diante da pressão que os movimentos já fizeram, mas eu acho que se a gente não fizer mais pressão ainda, isso vai dar em nada, né? Mas, segundo ele, esse grupo vai ser reforçado e vai ter a única missão de fazer o controle das polícias, que é o GCEP, né? Então, eu queria compartilhar esses pontos com vocês, porque acho que é importante, a gente tem que achar uma saída, enquanto a gente não muda a cara dessa sociedade. Porque, como a Débora falou, nós só vamos mudar a polícia quando a gente mudar a sociedade. Né? Com essa ideologia de segurança que nós temos hoje, quando a gente tem uma insegurança, a primeira coisa que nós queremos é uma polícia. Né? Então, nós temos que mudar isso. Nós temos que criar aí, e acho que alternativas tem. Está se falando hoje muito de mediação de conflito, está se falando hoje de restauração, está se falando hoje de vários outros métodos que podem muito bem substituir essa ideologia. Eu queria pedir mais 5 minutos, que eu queria só apresentar uma proposta também. Vocês sabem todos aqui que nós somos, e aí eu queria apresentar um pouquinho, o que nós estamos falando de ouvidoria externa hoje. E a Polícia de São Paulo tem uma ouvidoria, né? Infelizmente eles não estão aqui, não foi previsto a vinda deles, não é porque a gente convidou eles não vieram, foi nós que não, da organização que não conseguimos organizar para que eles viessem. Mas é importante dizer, a ouvidoria das polícias, ela é o primeiro modelo de ouvidorias e de controle externo que foi criado pela sociedade. Um ouvidor que não é indicado pelo governador, um ouvidor que é eleito e que deveria ter todo o seu controle pela sociedade civil. Né? Então, essa foi a primeira ouvidoria. Em 2006, quando se criou a Defensoria, também se pensou numa ouvidoria externa, uma ouvidoria que o ouvidor fosse eleito pela sociedade civil, pelos movimentos sociais, né? E que esses movimentos, junto com um conselho consultivo que faz parte da ouvidoria, fizesse o controle desse ouvidor. Né? E aí, acho que é muito interessante compartilhar com vocês que, dentro da criação da Defensoria, o movimento, os 400 movimentos sociais que participaram da criação da Defensoria,
tiveram, assim, trouxeram alguns mecanismos já discutidos aí pelos movimentos, que acho que é importante a gente saber. Eu queria só compartilhar isso com vocês rapidinho, porque acho que é importante. Primeiro, hoje na Defensoria nós temos uma experiência muito boa, que é o Momento Aberto. Então, toda sexta-feira, às 9h30 da manhã, começa a reunião do Conselho Superior da Defensoria, ali na Rua Boa Vista 200. Então, toda sexta-feira, lá está, vamos dizer assim, é o órgão superior da Defensoria, aquele que decide tudo sobre a Defensoria. E lá tem a possibilidade, qualquer cidadão, qualquer cidadã, ir lá usar 5 minutos para falar, para cobrar, né? Enfim, está aberto para a manifestação da sociedade civil. É uma experiência muito interessante. Infelizmente, a sociedade civil tem pouco acesso a esse espaço, né? Pelas pesquisas que nós temos levantado, quem faz mais uso desse espaço ainda é os servidores e defensores, enfim, os servidores da Defensoria, que também tem esse espaço legítimo ali para apresentar suas demandas. Mas é importante os movimentos sociais saberem que tem esse momento, que pode ir lá reclamar, pode ir lá também elogiar, né? Pode ir lá compartilhar com a Defensoria as vitórias também, mas, principalmente, fortalecer e cobrar da Defensoria o que ela tem que fazer. Outro mecanismo, que nós falamos de manhã, as pré-conferências, e aí a gente conseguiu trazer o calendário das conferências. Então, nós vamos entregar para todo mundo o calendário das unidades da Defensoria. Então, seria muito importante que cada região, onde tem uma unidade, vocês participarem aí. E, para finalizar, eu queria trazer aqui, já estou terminando. Tá, queria só finalizar, eu conversei com a equipe de coordenação, só um minutinho, só que eu vou pôr no PowerPoint aqui. Oi. Só um minutinho, peraí. Se der para apagar aí, dá? Olha, nós estamos, só para fechar, nós estamos num momento de retrocesso. Isso todo mundo sabe, né? Na Assembleia, em todos os lugares. E nós estamos com um processo de retrocesso também na Prefeitura de Santo André, né? Nós temos uma ouvidoria externa em Santo André, que é uma experiência única, né, de ouvidoria do município, que é independente, autônoma, criada pelo Celso Daniel, falecido Celso Daniel, e que agora os prefeitos, inclusive um do PT, que é um absurdo, né? O PT tem no seu DNA o movimento social, a participação, a democracia, isso nós não podemos aceitar, né? Lá está se criando agora, na Câmara Municipal, um projeto de lei para caçar a autonomia da ouvidoria externa de Santo André. E eu conversei com a coordenação, pedi autorização aqui para trazer esse tema também. E a gente realmente se juntar, já conversei com algumas pessoas, nós vamos articular uma audiência pública lá em Santo André, não deixar isso acontecer. Eu acho que esse é um momento que a gente tem que mostrar a nossa força e não deixar esse retrocesso vir. Assim como nós estamos lutando contra a redução da maioridade penal, nós temos que lutar contra esse retrocesso também. Nós temos que aumentar as ouvidorias externas, nós temos que fortalecer as que já existem, nós não podemos deixar isso acontecer. Então, a gente está propondo, talvez nem dê para ler, eu não vou ler tudo, mas se vocês estiverem de acordo, eu vou passar aqui um baixo-assinado. Esse é um primeiro ato que nós vamos fazer. Mas nós estamos aí, o Conselho Consultivo da Defensoria sugeriu, inclusive, que a gente fizesse uma audiência pública na Câmara lá de Santo André, e nós já estamos articulando isso, né, para fazer lá. Tá? Então, eu queria só, para fechar, agradecer a jornada, esse espaço, de poder compartilhar essa experiência da ouvidoria externa. Hoje nós somos 11 ouvidorias externas no Estado, das defensorias, né? Mas nós queremos chegar aí até o final do ano, aí, pelo menos com as 17 ou 18 ouvidorias, e avançar para as 27 aí dos estados, né? E a gente tem um colégio de ouvidorias, a cada 2 meses nós encontramos todos os ouvidores, dos 11 ouvidores, para fortalecer esse mecanismo. É um mecanismo de participação, de controle dentro da Defensoria, mas nós queremos avançar para o Ministério Público e para o TJ também, e por que não, né? Então é isso. Obrigado, gente. Valeu. Só uma coisinha só. Eu prometi para o Sidney que eu ia fazer aqui um meia-culpa.
O Sidney me chamou a atenção, me puxou as orelhas. Vocês imaginam por quê, né? Eu fiz besteira aqui hoje de manhã. Cadê aqui meu recado aqui? Quando eu falei com vocês lá sobre aquele grito lá, quem não luta, vocês estão mortos? Quem não luta? Aí o Sidney me chamou a atenção. Adorão, você não pode falar só isso. E quem está vivo? Está na luta. Então o Sidney pediu para fazer isso, né? Então, quando a gente falar quem está vivo, está na luta, né? Então está aí, Sidney, está aí recomposto, tá? Valeu pela dica. E eu queria agradecer muito a equipe da ouvidoria que está toda aqui trabalhando aí. A Priscila está desde o começo, não posso deixar de dizer que a ouvidoria não é o ouvidor aqui, né? Tem vários colegas aqui, a Andréia, a Raquel, a Priscila, a Cris já teve que sair. Acho que é isso, né? E agradecer muito o apoio aí à jornada. Valeu, vocês foram demais. Obrigado. Acho que não. Pessoal, olha, eu estou numa situação bem, diria, desconfortável, mas não faz parte. Porque eu estou sendo bastante pressionado para encerrar imediatamente a mesa por causa do lanche, que o lanche chegou. Senão, não vai dar para o pessoal tomar o lanche, porque o pessoal do lanche trouxe o lanche, mesmo com pedidos para não trazer, e 4h, 4h10, vão levar o lanche embora. Então, acho que comer é uma coisa importante também. Depois, a gente pode depois voltar e ter um debate aí. Eu quero falar para o Alderon, que além de participar do Gaspar Garcia, no meu caso, né, eu estou na Universidade Federal do ABC, que está em Santo André. Então, que a gente lá na UFBC pode apoiar a realização desse evento aí, desse ato em relação à defensoria também, mobilizar a universidade também. Bom, então, pessoal, vamos retomando. Então, na verdade, a gente está na hora já, né, por conta do evento como um todo, a gente também está entrando no horário da mesa seguinte. Então, a gente já está com o papel aqui só de fazer um fechamento, né, de passar a palavra a cada um dos membros da mesa, no máximo 2 minutos, só para dar o recado final do debate, porque foram muitos elementos que foram levantados, e a gente já vai chamar também na sequência a composição da próxima mesa, tá bom? Então, eu vou já tá passando a palavra para o nosso companheiro Terno fazer as considerações dele. Eu vou pedir para o pessoal que está aí na porta ainda, ou que está lá fora, para vir entrando, para a gente estar retomando aí os debates aqui da 5ª Jornada da Moradia Digna. Vamos lá, então? Vamos nessa? Então, eu vou passar para o Terno para já ir esquentando aí, a gente fazendo as considerações finais. Obrigado. Bom, para finalizar, eu vou ser breve. Eu gostaria, de antemão, aí, estar agradecendo aí o pessoal pela confiança de estar convidando a comparecer à mesa, mesmo que de última hora.
Agradecer o Dito e desejar muita saúde aí para ele, que ele é muito importante para a gente, entendeu? Falar que eu me sinto muito privilegiado, isso eu vinha falando, de ter crescido num ambiente cercado de lideranças comunitárias, mulheres lutadoras que arregaçam o peito e vão encarar chuva, vento, polícia militar ou qualquer barreira que tiver na frente, porque as barreiras elas só servem para motivar a luta, né? E também aqui falar que, como movimento hip hop, como coletivo Perifatividade, que a gente acredita muito no ser humano, a gente acredita naquele cara que se perdeu nas drogas, a gente acredita naquela família que ainda não tem um teto, a gente acredita que junto podemos conseguir esse teto. Acreditamos no movimento LGBT, pela bandeira, pela luta. A gente sabe que não é fácil, se não é fácil para nós heterossexuais, imagina para eles que essa luta deles não tem classe, é uma luta que abrange pobre, abrange preto, rico, basta você se declarar homossexual, que já vem o preconceito. Falar aí também que a gente acredita muito no ser humano como um todo, né? Principalmente no poder da leitura, da educação. Então a gente vem levando para dentro das comunidades o incentivo à leitura, a criação de bibliotecas comunitárias, que infelizmente a única que tinha no bairro comunitária, onde ninguém precisava pagar R$1 para adquirir um livro, não tinha prazo para devolver, o ex-prefeito Gilberto Kassab fechou, e hoje o espaço virou uma biqueira, entendeu? Está sendo um ponto de consumo e comércio de drogas, e isso é bastante triste para a gente, ainda mais numa época dessa, onde o pessoal quer discutir a redução da maioridade penal, quer punir, mas não quer garantir os direitos básicos à leitura, à educação, a uma moradia, porque algumas falas decoradas, tá com dó, leva para casa. Mas nós ainda estamos brigando para ter uma casa, para ter uma moradia. Moramos muitas vezes de favor, pagando aluguel, enriquecendo os proprietários aí, alguns têm seus imóveis por mérito, outros é de se questionar como tanta gente tem tanta terra e outros não tem nada. Então, eu acredito que a gente tem que brigar sim, e não é se contentar com uma casa, mas a gente tem que lutar além da casa por escola, por educação, por saúde. A segurança, eu acredito que a gente mesmo consegue fazer nossa segurança, não precisa de uma polícia militar, nem de uma polícia civil, porque eu acho que uma relação de confiança de um vizinho no outro já é o suficiente quando um cuida do outro. Quando você vê o filho do vizinho começando a ir para o caminho errado, você chama a atenção dele. Quando você começar a mostrar para a criança, para o adolescente, que não é só a escola que ensina, que a rua é um espaço educador e que na rua a gente consegue trazer cultura, lazer e muita educação. É isso. Obrigado. Vou passar então aqui para a Débora para ela fazer as considerações também, e depois o Alderon, e a gente está encerrando. Eu agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui, trocando essa experiência com vocês, e quero colocar essa semente dentro do coração de vocês. Essa semente que eu falei como experiência, que nós não temos que ter medo da bala, nós não podemos ter medo do açoite, nós não podemos alimentar o estado punitivo com o nosso medo, é dizer para vocês que acreditem em vocês mesmos, que a transformação está dentro de cada um de vocês. O povo tem a força, só eles que não sabem. E quero dizer que quando a gente fala da bala perdida, nós mudamos até a página, o perfil minha página do Face, e coloquei a bala perdida com a cor do GLBT. Porque a bala, ela nunca é perdida, ela sempre encontra, geralmente, um pobre e um negro periférico.
Então, para nós, essa experiência de estar aqui trocando essa ideia com vocês, não é para dizer para vocês que vocês vá para a rua e vá xingar a polícia e dizer que a polícia não. Não é isso, porque eles também são vítimas desse Estado. Os policiais são vítimas desse sistema, porque a gente vê que é pobre matando pobre. A gente pode ter certeza que no Estado de São Paulo, nós temos uma polícia treinada para a guerra. Israel treinou nossos policiais paulistanos e com recompensa chegou os blindados. E o governo, para poder legitimar esses blindados, ele disse que comprou. Foi comprado. Mas a gente sabe que não foi comprado. As indústrias das armas me ofereceu, porque as indústrias das armas é que está apoiando as campanhas eleitorais, tanto da bancada da bala, como de uma bancada evangélica que vende o nome de Deus em troca das vidas humanas. Porque nós estamos lutando para que a bancada evangélica ela assine o fim do auto de resistência, que é esse fim dessa resistência seguida de morte no estado de São Paulo, aonde meninos são forjados para legitimar a vida que foi retirada. Então é isso. Nós vivemos em Santos, a gente tem um setor de Santos, da periferia, que mora em palafitas. Enquanto a gente estava imprudente, o BAEP é um batalhão de homicida, selado pelo Estado de São Paulo para legitimar as mortes. Ele mata na luz do dia. Ele primeiro aterroriza, avisando que vai matar, e depois eles vêm e matam. E mataram 3 meninos, e o que a gente está vendo na Baixada Santista é grupo de extermínio fardado. Fardado. Porque eles não precisam mais colocar capuz. As mães arrancaram o capuz da cabeça deles. Mas agora eles estão com branzão, legitimado, com a pena de morte decretada. E nós não vamos deixar nenhum para trás. E eu digo para vocês, pode contar com as mães. Pode contar com as mães para essa luta pela moradia, porque ela está dentro do currículo do Movimento Mãe de Maio. Muito obrigada, obrigada à mesa, obrigada ao Deron, que nós temos a ouvidoria da Defensoria legítima, muito representada. Não passo a mão na cabeça de ninguém, mas quando é mérito a gente tem que fazer. Nós temos uma ouvidoria que nos representa depois de tanto tempo, depois de quase 10 anos. Obrigada. Obrigado, Débora. Tá, então eu vou fazer uma consideração bem rápida aqui, que o Alderão vai só dar um último recado, que uma coisa que eu aprendi com o Dito, quando ele estava lá fazendo mestrado lá na UFABC, teve uns períodos de reflexão, e aí a gente discutindo sobre as ocupações no centro, e ele pegou e falou que ele acha que de todos esses processos de confronto, de conflitos, tem também uma pedagogia, né? Que a gente tem que tentar descobrir o que é que tem de pedagogia, de aprendizado de todos esses processos conflituosos, violentos, de confronto, né? Que a gente sente, que a gente vive todos os dias, né? No cotidiano, quem está na luta, na causa popular e pela democratização real do país. Então, que a gente tem que estudar mais e praticar a educação popular, né? Resgatar o Paulo Freire de novo, eu acho. Quer dizer, o fato de uma parte grande da população, isso é sério, hein, pessoal? Segundo o Datafolha, muita gente está apoiando a redução da maioridade penal. Não é só um grupo da ultradireita pequenininho, uma minoria. Tem muita gente. Então tem um papel da mídia, tem uma mídia perversa, os Datena da vida, os ratinhos da vida,
que aliena, as pessoas ficam com aquela televisão alienada, senta na padaria, a padaria está aqui o dia inteiro. Você vai cortar o cabelo, está no cabeleireiro, vai na manicure, o dia inteiro aquela televisão alienante e as pessoas assim parado, olhando aquela porcaria e aquilo é lixo. É lixo. Então a gente tem que aprender a desligar a televisão, tem que discutir o papel da mídia, a democratização, porque enquanto a gente tiver essa mídia desse jeito, também é muito complicado. É uma máquina de fabricar alienação e violência, né? Essa é uma constatação. A indústria de armamentos também, a gente falou pouco, eu ia falar, a Débora falou aqui agora, tem uma indústria de segurança, indústria de tecnologia, indústria de equipamentos de segurança de guardas privados, tem todo o sistema capitalista que está por trás e que tem muito lucro, muita indústria dos condomínios fechados, carro com vidro preto, que a pessoa depois fala, pô, você não me cumprimentou. Lógico que eu não cumprimentei, eu não sei quem está dentro do carro, A pessoa dentro do carro, o vidro tudo preto, né? As pessoas... Então, a gente tem uma indústria do medo. Medo é uma coisa que dá dinheiro, medo dá muito dinheiro. Então, a Débora fez uma fala também nesse sentido, que eu acho que é muito importante. E da gente pensar o papel da educação popular, né? E da mediação da arte e da cultura, que eu acho que foi um pouco o que o Terno também tentou trazer do hip-hop, do papel do hip-hop, do papel da cultura, que tem uma mediação da poesia, né, do teatro, do cinema, né, que o pessoal do Rede Rua tem uma experiência incrível também da comunicação. E o papel que eu acho que essa mesa representa também, da articulação, do diálogo, da solidariedade entre os movimentos sociais. Porque se tem um que é da moradia, o outro é do LGBT, o outro é ligado ao hip-hop, o outro, mas no fundo é sem terra rural. Será que estão todos juntos? Né? Moradia, tudo movimento de moradia, tem movimento estudantil, tem sindicato de trabalhador. Então, eu acho que está em questão também essa solidariedade, a unificação desses segmentos populares todo, que acho que essa mesa, de alguma forma, traz isso, a população de rua, o movimento da população de rua, dos catadores, são muitos movimentos, não dá para citar todos aqui. Então, é só as reflexões aí, coisas que, para a gente lutar aí muito para frente. Obrigado, vou passar para o Alderan, últimas considerações. Só... Rapidinho, só 2 recados. Está passando o baixo-assinado que a gente está mandando para Santo André. Por favor, se todos puderem assinar. Amanhã a gente vai passar também com o pessoal que vem amanhã. E eu queria só lembrar uma coisa, e eu peço a desculpa, porque de manhã eu falei dos defensores, né? Mas defensoria não é só defensor, né? Também tem os servidores, estamos com uma servidora aqui, assistente social, né? E a estagiária, a Jéssica, né? Eu fiquei a manhã toda, falei, puxa, esqueci delas, né? É importante a gente saber disso, que a defensoria trabalha, né, tem o psicólogo, tem o assistente social, os sociólogos, a Priscila é socióloga, os estagiários de direito, de administração, que todos eles compõem a defensoria. Né? Eu queria, desde já, pedir desculpa e acrescentar isso. E eu queria propor, se todos topam, a Débora veio de lá de baixo, nos deu uma energia muito maravilhosa aqui, acho que todos nós saímos daqui com uma força, e que a gente pudesse dar um troco para ela, um pouquinho da nossa energia para ela. Eu queria convidar, se a Débora pudesse ir ali no meio, e se todos topam, a gente fazer um grande roda assim, em volta dela, todo mundo se tocar, abraçar, e a gente passar uma energia para ela. Vamos tentar fazer isso, rapidinho? Um gesto, vamos lá. Já que o Carlos nos provocou hoje de manhã, então nós vamos aproveitar, vamos lá. Vamos juntar, vamos sair do nosso lugar, vamos aqui para o centro, vamos sair da nossa ocupação, da nossa favela, da nossa rua, vem aqui, vamos lá. Vamos dar um grande abraço, ela vai ficar aqui bem no meio, nós vamos abraçar ela. Vai lá, Tião, ajuda aí, Tião. Vamos lá. Ó, quem quiser ir falando palavras de solidariedade com as mãos de maio, pode ir gritando aí, vamos lá. Muita paz. Vamos lá, vamos chegar junto. Solidariedade. Amor, justiça. Esperança. Luta. Respeito. Vitória. Dignidade já. Saúde. Vamos lá, gente, vamos abraçar mais, juntar mais, ainda podemos mais. Vamos lá, vamos juntar mais, juntar. Essa é a nossa força, hein?
É o nosso calor. Tem uma musiquinha do Povo da Rua que a gente sempre canta que fala assim, ó, nosso direito vem, nosso direito vem, se não vir nosso direito, aê!